Nós havíamos preparado um tema, né? Mas de acordo com uma notícia bem importante que surgiu ontem, a gente vai acrescentar esse tema hoje. A gente já havia preparado, até por causa do início do ano, falar sobre planejar, como planejar a saúde e diminuir a carga de medicamentos químicos. E nós vamos falar sobre isso. Mas pegando aí uma carona, Flaviano, no que saiu ontem, né? No governo americano, né? Onde eles colocaram aí uma mudança drástica, né, no Ministério da Saúde deles lá sobre a chamada pirâmide alimentar. Foi notícia no mundo inteiro, né, mas algo que a naturopatia já trabalha há muito tempo, né, que é a chamada alimentação ancestral, né, que é uma alimentação livre aí de todos os processados, entre outros alimentos. Então isso vai continuar repercutindo o mundo afora, até porque muda, né, a visão, já que os Estados Unidos acaba influenciando todo o mundo aí em vários segmentos, não é diferente na saúde, vai ter muita repercussão ainda. Mas em síntese, essa mudança que houve na política deles, mas que vai mudar também a política de muitos outros países, é a saída da prioridade aí da alimentação mundial, ou pelo menos da alimentação americana, dos processados, dos alimentos que não são comida de verdade, né? E também despriorizando aí os grãos e cereais e dando enfoque nas gorduras boas, que são as chamadas gorduras saturadas, que por muitas décadas ficaram como vilãs, também nas proteínas animais, né? Entre outros alimentos de fonte genuinamente natural. Então essa mudança vem junto aí com a minha proposta de mudança de hábitos, né, de um modo geral, mas também com uma proposta de que, porque quando a gente muda os nossos hábitos cotidianos, nós temos a grande oportunidade de diminuir a carga de medicamentos químicos, né, que é uma das propostas do meu próprio trabalho. Mas entendendo, né, tudo isso com muita responsabilidade. Quem vai ao meu consultório, eu não tiro nenhum medicamento químico, que é uma preocupação de muita gente. A gente tem muita responsabilidade, segue as normativas das orientações do governo brasileiro. E quando a pessoa vai melhorando, e claro, se não houver necessidade mais daqueles medicamentos que ela utilizava antes, a gente vai diminuindo a carga. Mas para todo mundo, mesmo quem não é meu paciente, entender que quando a gente melhora os nossos hábitos, comemos comida de verdade, hábitos saudáveis como atividade física, automaticamente você precisará de menos medicamentos químicos, que ainda hoje é de terceira ou quarta causa, a depender do país, de maior causa de mortalidade no mundo, o uso de medicamentos químicos por conta dos seus efeitos colaterais. Daí a importância da mudança desses hábitos, do planejamento de uma boa saúde e também da redução da carga de medicamentos, Flaviano. É importante até explicar, né, Ramon, para o pessoal poder entender o que é a pirâmide alimentar, né? Hoje ela é uma orientação até do Ministério da Saúde, justamente para evitar a questão do uso excessivo de medicamentos, né? Exatamente. Os estudos, né? Sempre os estudos vêm primeiro, e não é de hoje, já a própria naturopatia, minha formação acadêmica, já estuda isso, preconiza isso há décadas, né? De que nós invertemos esses valores, né? Hoje, a própria orientação do governo, né? Da maioria dos países do mundo, os Estados Unidos foi o primeiro agora a fazer isso, mas eu acredito que todos os outros virão atrás, porque nós tínhamos como essa base da pirâmide alimentar, Flaviano, os alimentos processados, né? Os farináceos, os grãos, os cereais, como base, como parte mais importante, né? Pirâmide por quê? Porque a parte mais larga lá embaixo da pirâmide é o que você tinha que comer em maior quantidade, que são os cereais, grãos, os refinados, os óleos vegetais, que também faziam parte dessa pirâmide, e você tinha aí, por último, a ingestão de gorduras saturadas e de proteínas, né? Que eram a menor parte dessa pirâmide. Já o governo americano colocou como uma inversão de valores, né? Primeiro que hoje grãos e cereais deixaram de fazer parte da pirâmide prioritária, não são mais essenciais nessa alimentação. É claro que isso vai caber muita discussão, mas o que a naturopatia já dizia é que nós devemos comer comida de verdade, e aquilo que não é feito pela própria natureza não é comida de verdade. E isso a gente acredita muito que tem causado muito adoecimento. A gente falou aqui mesmo no seu programa recentemente que, olha que paradoxo, nós temos um momento que a medicina está mais avançada de todos os tempos,
onde a inteligência artificial, a robótica está a favor da medicina, ou seja, nós éramos para a gente ter uma sociedade completamente mais saudável do que no passado. E, no entanto, nós temos o maior número de doenças e complexidades no momento. Esse paradoxo é por quê? Muito por causa dos maus hábitos e principalmente alimentares. E essa mudança lá nos Estados Unidos não é por acaso, né? Eles estão preocupados com a obesidade, por exemplo, né? Porque a pirâmide, ela serve principalmente para prevenir essas doenças crônicas, né? A diabetes, hipertensão, a obesidade, o que acaba sendo, né, uma situação aí que favorece, né, o uso excessivo de medicamentos. Exatamente. E existe aí uma teoria de associação, né, da própria indústria alimentícia com a indústria farmacêutica. Mas é entender o seguinte, olha que dado curioso. As gorduras que foram colocadas agora em pauta, né, gorduras boas, não é qualquer gordura, não é gordura hidrogenada ou gordura trans, mas sim as gorduras saturadas de cadeia média, gordura in natura, natural. Essas gorduras, né, a sociedade na década de 20, 30 e 40 comiam prioritariamente gorduras boas e proteínas. Não existiam muitos grãos, não existia nem padaria nessa época, né? A gente tinha pouca manipulação aí dos processados. E com o avançar das décadas, né, nós percebemos que a prioridade ficou nos processados e esses alimentos de verdade ficou em minoria para a maioria de nós. E o que acontece? Você falou da obesidade, Flaviana, olha que dado curioso. Se nós pesquisarmos agora em qualquer aplicativo aí de pesquisa, nós vamos e pedimos aí fotos de aglomerações nas décadas de 20, 30 ou 40, entendendo que o volume que o ser humano come não mudou. O volume é o mesmo dessas décadas para hoje. Você pega fotografias dessa época e vai ser difícil você encontrar uma pessoa obesa nessas fotos. Se você pegar agora fotos de aglomerações atuais, vai ser difícil você pegar uma pessoa magra nessas fotos. E o que mudou? Já que o volume que se come não mudou estatisticamente. O que mudou foi a qualidade do que se come. Nós comemos hoje farináceos processados na maior parte do tempo, enquanto as comidas de verdade, inclusive as gorduras, que havia um equívoco achando que a gordura engorda. Não, a gordura serve de alimento para o coração e para o próprio cérebro. Então, entendendo essa dinâmica de comer comida de verdade, nós já podemos ter um bom planejamento de saúde, não só para o ano, mas para os anos vindouros, mas também conseguir diminuir a carga de medicamentos químicos que a gente utiliza. E é muito propício o Ramon trazer, né, esse tema, essa dica na primeira participação do ano, né, porque isso envolve principalmente uma mudança cultural e o desejo de investir em saúde, né, Ramon? Porque hoje, com essa, para você ter aí um exemplo prático, né, hoje com essa correria do dia a dia, né, as pessoas muitas vezes preferem os processados por causa da rapidez, né? A praticidade. Mas essa praticidade, gente, nem sempre está ligada à saúde, né? Não, nem sempre. E é isso, né? Tem gente que às vezes me procura, encontra comigo na rua e fala: ah, mas é tão gostoso isso ou aquilo. Não há problema da gente fazer uso de alguns processados. Eu não vejo problema. Eu mesmo faço uso, minha família também. O problema é que hoje a prioridade da alimentação mundial são os processados. Eu diria que a sociedade mundial, 90% do que ela come são processados. Esse é o problema. Se a gente invertesse isso para no máximo uns 20% de processados, nós não teríamos tantos problemas de saúde como temos hoje, Flaviana. É por isso que a gente está trazendo essa dica, essa orientação para você, né? Inclusive os contatos do Ramon ficam sempre disponíveis aí na tela, tem o telefone, tem a rede social, porque é a oportunidade de você tirar a sua dúvida. Fique à vontade, né, para fazer contato. O telefone também fica sempre liberado para sua participação, 99326228, 99326228, porque sempre que o Ramon vem aqui, ele fica disponível para poder responder a sua pergunta. Eu quero até registrar a participação do Juliano. Obrigado, viu, Juliano? Ele, inclusive, está perguntando relacionado ao tema, viu, Ramon? Sim. Como tirar os processados do café da manhã, né? Ele falou que, no caso dele, na rotina dele, né, é onde, infelizmente, o processado está cada vez mais presente. E nos cafés, né? Café da manhã, café da tarde, são as refeições que a gente mais faz uso dos processados. Viu, Juliano? Te agradeço aí o contato, a pergunta, que é muito importante, né? E digo mais, né? Lá nas nossas redes sociais, que o Flaviano sempre divulga por aqui, como Naturopata Ramon de Assis, seja no Instagram, seja no fanpage do Facebook ou no canal do YouTube, nós damos dicas de saúde natural sempre, inclusive aí sobre as refeições, para a gente ir mudando gradativamente, porque não é fácil mudar muita coisa de uma vez, viu, Juliano? Mas uma dica bem legal, Juliano, é você, por exemplo,
mesmo que você ainda coma o que você tem costume, você introduzir proteína animal pela manhã. Então, uma proposta bem legal, que a gente até já falou aqui no programa, é você inserir ovos, por exemplo. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, enfim, o que é proporcional aí ao seu biotipo, ao que o seu organismo precisa. Você iniciando com ovos, você já vai ter uma quebra do pico glicêmico, porque quem começa o café da manhã com um pão, por exemplo, dá um pico glicêmico lá em cima, o que pode favorecer os processos inflamatórios, entre vários outros problemas. A diabetes, a resistência insulínica, a hipertensão arterial sistêmica. Então, se você come um ovo antes desse pãozinho, você já quebra o pico glicêmico, já vai ter muitos nutrientes importantes aí, vai ter uma saciedade maior e já vai melhorar, né? Ou seja, antes de tirar qualquer coisa do seu café da manhã, eu estou propondo só uma inclusão. Né? E automaticamente, se você agradar dessa forma, você vai diminuindo até a retirada aí dos processados do café da manhã. Fez isso no café da manhã? Café da tarde, a gente conversa depois. E para você identificar o que é um processado, o Ramon usa um exemplo muito legal, né? E fácil, né, de entendimento. Se leva a mão do homem, é processado. Exatamente, né? Por pior que isso nos pareça, porque hoje a maioria de nós, né? Tem gente que fala assim, mas eu faço o meu bolo, meu pão em casa. Ainda assim é processado, né? O alimento de verdade é aquele que está na natureza, já pronto. Eu costumo brincar também que é aquilo que a gente pega na árvore, no canteiro, né? No ninho da galinha, no pasto, que é a carne bovina, por exemplo, no rio ou no mar, ou seja, os peixes, isso é alimento. O resto que eu não citei aqui pode ser produto alimentício ou processado.